De todos os tipos de gráficos que existem, nós vamos começar por dois tipos básicos que vão nos mostrar a distribuição dos dados, o boxplot e o histograma. Vamos conhecer um pouco mais como construir esses gráficos, como combiná-los e que tipo de informação eles nos fornecem para que possamos começar a análise exploratória de dados com os gráficos. Bom, existe um mundo de possibilidades de gráficos para a gente poder construir interpretações, análise, visualização dos dados que estamos trabalhando. Existem várias possibilidades e nós vimos que cada gráfico nos aponta um determinado tipo de análise, ele é apropriado para um determinado tipo de análise e que novos tipos podem ser criados a partir daqueles gráficos básicos que foram criados no passado, no século XIX, século XX, vários gráficos foram sendo desenvolvidos e cada vez mais. E com o R, com o ggplot2, com o tidyverse, né, com a gramática dos gráficos, nós podemos criar inúmeros tipos de gráfico. Mas o primeiro passo na análise exploratória de dados começa com a análise de dois tipos de gráficos de distribuição. Nós vamos começar com a distribuição dos dados. Vamos ver um pouco mais de detalhes, o histograma e o boxplot, são dois tipos de gráficos básicos. O gráfico de densidade é uma derivação do gráfico de histograma na forma de curvas, na forma de probabilidade. E o violino é uma combinação entre o gráfico de densidade e o gráfico de boxplot. Então vamos ver aqui o fundamento, vamos ver esses dois gráficos e por que eles estão na base, por que eles são a base inicial, a sustentação inicial, o primeiro passo que nós vamos dar na análise exploratória de dados. Vamos ver um pouco mais então sobre como utilizar, o que é e qual a importância do histograma e do boxplot. Um histograma é um gráfico para visualizarmos a distribuição dos dados. Então, ele é fundamentalmente utilizado para a gente ver como os nossos dados estão distribuídos. Eles estão concentrados, eles estão em torno da média, eles estão mais dispersos em torno da média, os nossos dados são simétricos, eles são assimétricos à esquerda, à direita, ou seja, a curva dos nossos dados tende mais para um lado ou para o outro, né? E o histograma ele tem sido usado como ferramenta básica de análise desde o início do século XX. É um gráfico que foi criado, a ideia, a concepção do histograma lá no século XIX, o Lampert, o Guéry, criaram alguns histogramas, né? Mas com o nome histograma e com essa concepção moderna que nós utilizamos, ele foi criado pelo Carl Pearson, que é um dos fundadores da estatística tal como nós conhecemos hoje, né? A intenção do Pearson, do próprio Guéry, das pessoas que criaram antes do histograma, era fazer uma visualização gráfica da distribuição da frequência com que determinado evento ocorre. É um gráfico de barras, né? Um gráfico de barras, mas ele é diferente do gráfico de barras. Vamos lembrar que o gráfico de barras, nós vamos chamar o gráfico de barras quando nós estivermos comparando categorias. Aqui nós estamos vendo a frequência com que o evento ocorre. Então, um gráfico de barra, nós vamos ver categoria, por exemplo, cor, raça, por tipo de escolaridade, né? Então, nós vamos cruzar essas informações e vamos ver isso com o gráfico, vamos chamar de gráfico de barras. Uma diferença básica entre o gráfico de barras e o histograma, para facilitar um pouco a visualização, é que no histograma as barras são coladas uma na outra, para mostrar uma continuidade, que é a mesma variável. Nós estamos só distribuindo a frequência dessas variáveis em caixinhas e temos uma continuidade. O gráfico de barra, as barras são separadas, para mostrar que são categorias diferentes que estão sendo comparadas. A ideia do histograma, ela é construir uma visualização da distribuição dos dados de tal maneira que a gente possa buscar, né, um elemento que é fundamental na análise estatística padrão, que é
a normalidade, o quanto que esse dado aqui, essa distribuição de dados, ela se aproxima da curva normal. Isso porque muitos testes estatísticos eh, dependem, né, de que a distribuição dos dados se aproxime razoavelmente de uma curva normal, senão fica difícil você fazer algum tipo de estimativa, né, a partir desses dados, se você está comparando isso com uma distribuição teórica, né, desses dados que esses testes estatísticos fazem, é comparar a distribuição real de dados que nós temos com uma distribuição genérica, com a distribuição teórica, e essa distribuição teórica ela obedece uma distribuição padrão, quase sempre uma distribuição normal, mas pode ser outro tipo de distribuição gama também. Então você descobre qual que é o tipo de distribuição dos seus dados olhando para o histograma, né? Nós, no nosso tipo de estudo que nós vamos fazer com os indicadores sociais, nós vamos aplicar de início aqui, né, poucos testes estatísticos. Nosso objetivo com a análise exploratória, né, visual aqui dos dados, é encontrar alguns elementos aqui, não tanto a forma da distribuição, se ela parece com a forma normal ou não, mas a gente vai ver aqui quais são os picos dos dados que nós temos, qual que é a dispersão que nós temos entre esses dados, né? Nós vamos ver se os nossos dados, se a nossa distribuição ela apresenta uma característica bimodal, ela tem 2 picos, né, ou mais, o que indicaria que nós temos 2 grupos de dados dentro de uma só distribuição, e teríamos que analisar separadamente. Então, são essas informações que nós vamos buscar aqui na análise do nosso histograma. Vamos ver um exemplo de histograma com o R básico. Nós estamos usando o universo, a linguagem, o dialeto do R, chamado de Tidyverse, o ggplot, outros recursos da gramática de gráficos em camadas, e todos os recursos do Tidyverse para nossas análises com os indicadores sociais. Mas por que vamos ver aqui então com o R básico? Porque é importante a gente conhecer algumas funções do R básico, porque ela nos dá um acesso rápido. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente pode fazer com o ggplot, tudo que a gente pode fazer com o ggplot, a gente pode fazer também com o R básico. O R básico a gente vai ver aqui que com poucos comandos você gera um sumário, você gera um gráfico do tipo histograma, boxplot, um gráfico de dispersão. O gráfico ggplot ele é feito com mais funções, né? Então, quando você quiser dar uma espiada rápida no seu dado, ver a distribuição, olhar um boxplot, ver um histograma rápido, é mais rápido você no terminal consultar ali no console do R, consultar com os comandos básicos do R e depois elaborar uma análise mais detalhada. Por isso que a gente vai ver aqui também, nesse caso, né, do uso do histograma e do boxplot, vamos ver essas funções do R básico e como um conhecimento aqui, a mais para a gente poder dominar. Então, o objetivo do uso do R básico é a gente poder interagir de maneira rápida quando você quiser dar uma espiadela nos seus dados, né? Não precisaria abrir o esquiço ou digitar todas as funções do ggplot, basta digitar lá histograma hist, né, o nome da base de dados, com a variável que você quer e já plota. Essa é a vantagem do R básico, ele é sintético, né, economia de letras, né, para escrever as funções, foi escrito para isso, para ser ágil, né, foi concebido dessa maneira, enquanto que o ggplot ele oferece uma linguagem mais detalhada, exatamente para a gente poder construir, né, um script mais inteligível, mais fácil de ser compreendido também que a documentação possa ser reproduzida de maneira mais tranquila. Então vamos ver aqui com o R básico como que a gente faz um histograma e depois um boxplot também. Vamos imaginar aqui que nós estamos fazendo uma análise para a gente poder ter um parâmetro, uma análise de impacto sobre uma determinada política educacional no município, né? E foram coletadas então as notas de 5 escolas em diferentes bairros, né? Em 5 diferentes bairros, para a gente avaliar, né? Como que está
o desempenho acadêmico dessas turmas e, posteriormente, né, poder fazer alguma avaliação. Bem simples aqui o exercício. Então, vamos construir aqui o nosso vetor de notas, né, que nós vamos fazer. Então, a função C, né, ela combina, né, ela faz esse conjunto de valores aqui, seriam as nossas notas. Então, um aluno teve 3, outro teve 5, 6, 7, né, então são as notas da nossa turma, e nós vamos pegar esse valor e vamos combiná-los no vetor, com a função C, de combinar, de concatenar, de criar um conjunto, né, de dados em formato de um vetor, e vamos passar esse valor, criando então nosso objeto, nossa variável aqui, que no R, né, vai se chamar um vetor, vamos chamar de notas bairro 1, né, e vamos calcular a média dessas notas, né. Vamos lá, então a gente executa ali a nossa função e calculamos aqui a média das notas 7,26, né? Essa é a média dessas notas aqui, com a função min, de média, notas do bairro 1. Vamos fazer para os outros 5 bairros. Bairro 2, né, a média, então, 3,75, a média mais baixa do que o bairro 1, né? O bairro 3, né, com essas notas, 2, 2, 3, 3, 4, 5, né? Então a média de notas do bairro 3, né, seria 6,64, né? Acima do bairro 2, né, da escola do bairro 2, mas abaixo da escola do bairro 1, né? Vamos lá, com a nota do bairro 4, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 10, né? Vamos calcular a média desses valores. Então nós temos lá a média 6, próxima do bairro 3, né? Nós vamos pegar então a nota do bairro 5 e vamos calcular a média da 5 do bairro 5. Se a gente olhar a nossa distribuição de valores aqui, nossas notas, é difícil você comparar. Nós temos a média, né, de notas, então podemos ver que a escola 2 tem nota mais baixa, as notas das escolas 4, 5, a escola 3, 4 e 5 tem médias parecidas, né, entre 5 e 6, e a escola 1 se sai um pouco melhor na média, mas pouca informação que nós temos aqui. E olhando para esses dados, é difícil a gente comparar. Esse aqui, né, tem mais 1, 2, esse 3, 5, 7, essa aqui tem 1, também tem bastante 7, né, é difícil a gente comparar. Então o histograma, ele vai nos ajudar exatamente para a gente poder visualizar a distribuição dos dados. Então essa aqui são as nossas notas, estamos imprimindo então as nossas notas do bairro 1, né? Uma parte não aparece na tela, mas nós temos essas notas. Nós podemos usar a função print, notas do bairro, ou apenas escrever notas do bairro.1 no R. Ele vai entender, quando não tem nenhuma função, ele vai entender o que você quer que mostre, né? Que eu estou colocando explicitamente, vamos mostrar a nota, e vamos construir o histograma. Olha como é que é fácil construir o histograma, então, e rápido com o R. Basta você colocar a função hist, né, de histograma, e entre parênteses o nome do vetor. Se fosse um data frame, a gente teria que colocar o nome da variável, né? A gente colocaria, por exemplo, se a gente tivesse lá nossos dados do censo, né? Aí cifrão, e colocaríamos o nome da nossa variável, né? Aqui no caso, como a gente só tem um vetor, como se fosse só essa variável, então não precisa colocar, porque a nossa base de dados na verdade é um vetor, como se fosse no Excel, é apenas uma coluna, né? Se eu tivesse uma planilha do Excel com várias colunas, que seria um dataset, né, aqui né, um table aqui do R, né, um data frame, seria uma planilha com várias colunas, eu teria que especificar qual coluna. Então eu tenho a pasta que eu vou trabalhar, o dólar, né, o sinal monetário, né, e o nome então da coluna que eu vou escolher, né. Então tenho aqui a planilha, né, a pasta né, se a gente pensar no Excel seria a pasta, o dólar indica que essa coluna faz parte da pasta. Como aqui no caso eu só tenho uma coluna, então eu não preciso especificar nada,
porque eu fiz apenas com uma coluna, só com os números, né, dos dados. Então, histograma é para vocês, a ideia do R é ser bem rápido. Você dá uma olhada nos dados, eu quero ver, eu tenho minha distribuição de dados, eu vou consultar, eu quero ver como é que é a distribuição. Histograma, nome do bairro, e ele já sai para você o histograma. No ggplot nós teríamos que colocar algumas camadas, né, a mais, algumas informações a mais, mais letras para digitarmos. O ggplot nós temos mais controle sobre as informações, sobre o resultado, enfim, vai nos permitir fazer muito mais coisas. Mas para uma olhada rápida na distribuição dos dados com histograma, né, você pode olhar com o R básico, né. Então a gente tem aqui uma distribuição dos dados. Fica mais fácil a gente ver aqui, né, que os dados, né, então nós temos aqui as notas 3, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, temos as notas aqui, e aqui a frequência com que essas notas ocorrem. Então nós podemos ver aqui que as notas 6, né, 7 e 8, elas ocorrem, o pico está aqui, né, elas ocorrem com uma frequência maior, e que as notas 3, 4 e 5 ocorrem, e 10 ocorrem com uma frequência menor, né? Então essa é a informação que a gente vai poder ver aqui com o histograma. Vamos comparar com as outras escolas. Vamos ver. Essa aqui é a nota do bairro 2. A gente vê que a distribuição do bairro 2 ela é mais assimétrica para o lado esquerdo, ou seja, as notas mais baixas, nós temos mais notas mais baixas do que notas mais altas, né? A nota de 0, 2 a 4, elas concentram mais do que a frequência do que as notas acima de 4, né? Então fica fácil ver isso, né, com o histograma, e é mais difícil olhar apenas para os números. E nós temos aqui, né, esses valores. Vamos ver o nosso bairro 3. Né? Vamos ver como fica o nosso bairro 3. Nosso bairro 3, olha, ele tem uma distribuição totalmente regular. Cada nota tem a mesma frequência, né? Então, ela é uma distribuição uniforme. Eu tenho a mesma quantidade de notas 2, eu tenho a mesma quantidade de nota 10, 9, 8, 7, 6, né? Essa é a ideia. Varia um pouquinho, né? A gente vê que nós temos alguns casos a mais, mas na distribuição aqui, então, mostra uma distribuição normal. Difícil você ver que essa é uma distribuição normal, não, perdão, uma distribuição uniforme. Ela é uniforme. É difícil você ver isso aqui apenas olhando para os dados. Então, a nossa distribuição, enquanto, por exemplo, na escola 2, o pico da distribuição ocorre nos valores de 2 a 4, então é esse lado que concentra mais as escolas. Na escola 1, nós temos esse grupo aqui que concentra mais, e os valores distribuídos mais ou menos, né, para os outros lados. Esse aqui, na escola 3, nós temos uma distribuição uniforme, uma distribuição bem diferente, né, dessa escola aqui. Vamos lá ver a escola 4. A escola 4 tem uma distribuição que ela é separada, né, aqui no meio. Então é como se nós tivéssemos dois grupos aqui. Se tivéssemos mais casos e ela se desenhasse, né, dessa maneira, né, assim, né, nós teríamos com dois picos, né, então nós chamamos de uma distribuição bimodal, né. Se tivesse mais de dois picos, seria uma distribuição assim, seria multimodal. É muito difícil ter esses casos, mas enfim, quanto mais picos você tem e vales, né, mais a gente vai chamando então isso aqui de multimodal. Então, bimodal e multimodal. O que indica isso aqui? Né? Pode indicar falta de dados, né? Então que houve um erro na coleta de dados, nós temos alguma ausência de informações aqui, precisaríamos rever. Agora, se de fato não houve erro e temos essa distribuição aqui bimodal, muito provavelmente nós temos dois grupos de alunos muito claramente delimitados aqui. Um grupo de alunos com nota mais alta, um grupo de alunos com notas mais baixas até notas medianas, né? Então, teríamos que tratar aqui, ver como analisar, né, essa escola, olhando
para esses dois grupos. Vamos ver a escola do grupo 5 também, né? Ela, como a escola do grupo 1, ela também apresenta uma distribuição quase, vamos dizer, normal, né? Ela mais assimétrica, um pouco à esquerda. A escola do grupo 1 tem uma distribuição parecida com essa, mas ela é um pouco mais assimétrica à direita, né? Então, os valores acima de 6, de 7 são maiores, né? E aqui seriam menores, né? Então, ela teria uma curva um pouco mais assim. Então, a gente consegue comparar as escolas, as distribuições, né, com os histogramas, conseguimos ver, né, como é que estão os nossos casos. O histograma serve para nos dar essa informação inicial. Serve também para quando a gente for fazer a inferência estatística, né, para ver qual tipo de teste mais apropriado, dado o tipo de distribuição que eu tenho, se é uma distribuição normal, se é uma distribuição gama, qual que é o teste mais apropriado. Mas como exploração inicial, visual, que nós vamos ver num histograma, nós vamos ver o pico, né, onde que está o pico, se ela é bimodal ou não, para onde que ela está concentrada, né, se há uma concentração, né, de dados, né, mais para um lado ou menos para o outro, né, e se os nossos dados eles apresentam alguma falha, alguma lacuna no meio, né, que poderia indicar potencialmente falta de informação ou, né, a gente ter, no caso de uma variação de uma distribuição bimodal, a gente ter mais de um grupo na mesma distribuição de dados. Vamos ver agora o box plot, um gráfico desenvolvido na década de 60 por John Tukey. Ele foi o criador dessa área, sua primeira publicação, essa área que se chama então de análise exploratória de dados, né? O John Tukey, ele queria fazer uma visualização, uma forma de visualização dos dados que fosse mais fácil, mais intuitiva, para que a gente pudesse identificar os valores extremos, as lacunas, a divisão entre a distribuição dos dados. Ele pensou então em utilizar a mediana e os quartis como medida, porque a média ela é muito sensível aos valores extremos. E quando a gente não vai fazer análise de dados necessariamente num primeiro momento, né, com inferência estatística, utilizando os testes estatísticos clássicos que dependem de um determinado tipo de distribuição dos dados normal, a distribuição gama, o histograma foi, né, concebido inicialmente para mostrar. O histograma ele ajuda a gente a ver a distribuição, o pico, dos dados, se é assimétrico, não, mas não é uma visualização muito intuitiva nesse caso, principalmente para a gente identificar os valores extremos. Então, o John Tukey criou essa ideia, né, da gente ter, né, uma distribuição, uma análise a partir de alguns parâmetros. Ele chama isso de os 5 números, né? São os 5 números básicos: o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo da distribuição. E a partir desses 5 números, a gente vai conseguir ter uma ideia de como os dados estão distribuídos de uma maneira proporcional. E o box plot, o gráfico, ele foi criado exatamente para dar visualização para esses 5 números em um conjunto de dados. O objetivo da EDA, da análise exploratória de dados, em inglês, né, a sigla então da EDA, a intenção inicial da gente fazer um histograma é ver o formato da curva, ver, né, também a simetria, a bimodal, mas principalmente ver o formato da distribuição e, a partir dali, ver que tipo de teste estatístico nós podemos utilizar, se é adequado, se os testes que precisam de uma normalidade dos dados são adequados ou se é necessário outro tipo de teste. Mas várias pesquisas, vários
várias séries de dados que nós temos, tem uma distribuição, os parâmetros não são conhecidos, né, são não paramétricos, precisamos dos testes não paramétricos, e o histograma nesse formato não nos ajudaria muito, né? Então, ele criou, então, o Boxplot para tentar complementar essa informação, não substitui a inferência estatística, ela auxilia, inclusive, a ajudar a pensar em qual teste mais apropriado, mas dá outras informações, ajuda a formulação de hipóteses sobre que dados nós vamos trabalhar, encontrar os casos extremos, diferentes, para a gente poder trabalhar, serve para mostrar também a necessidade, às vezes você vê que os dados eles estão faltantes, você precisa complementar com mais pesquisa, né? Então é um gráfico que passou a ser bastante utilizado nos anos 70, principalmente com o advento da computação, com o uso, né, dos computadores pessoais, e o John Tukey influenciou muito o pessoal, o Chambers, o pessoal que criou o software S, o S Plus posterior, que são os antecessores do R. Então, o R foi criado com esse espírito inicial da análise exploratória de dados proposta pelo John Tukey, e várias medidas do R dão visibilidade a essa ideia de você poder visualizar, explorar rapidamente os dados, por isso os comandos curtos, né? A ideia original do R funcionando no console. Por exemplo, a função summary do R, né? A função básica do R, o summary, ela nos dá exatamente os 5 números do Tukey, né? Então, por exemplo, as nossas notas aqui da escola 2, se a gente rodar a função summary, nós vamos ter os 5 números, né? O valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, aqui no caso o summary nos dá também a média, né? Que não está entre os 5 números do John Tukey, né? O terceiro quartil e o número máximo, representando essa distribuição de notas que nós temos da escola do nosso bairro 2, né? E se a gente for plotar, então, um boxplot, que o gráfico de caixas e bigodes, também como é chamado, né? A gente vai ver, então, isso é feito com a função boxplot, bem simples, o nome do vetor que nós queremos, né? Como nós vimos também no histograma, se nós tivermos com um vetor único, né, uma planilha que só tem uma coluna, como no nosso caso aqui, só colocar o nome dessa coluna. Se for um data frame, né, um conjunto de dados, né, uma base de dados, onde nós temos várias variáveis, a gente precisa colocar, então, identificar a variável. Uma das formas de identificar a variável, né, no R é aquela com o dólar e o nome da variável. No caso aqui, nós só temos uma coluna, então colocamos aqui o nosso vetor. Horizontal true aqui na função do Boxplot, para dizer que nós queremos o Boxplot deitado, horizontal. Ele pode ser feito também na vertical. Mas vamos colocar deitado para facilitar a comparação aqui com os dados. Então, nós temos aqui, né, o primeiro quartil é essa parte aqui da caixa. Então, a nota 2, né? A 2 ela representa o primeiro quartil. A mediana é esse traço grosso aqui, 3,5. E a média, então, ela está aqui um pouquinho ao lado, 3,75, a média maior do que a mediana, né? E o terceiro quartil, 4,25, está aqui, né? Essa é a ideia da representação básica aqui da caixa, né, do Boxplot. Como é que é achada a mediana? Então a gente coloca os valores em ordem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 valores. Então a mediana ela vai separar em 2 grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, aqui nós temos 10 casos para o lado de cá, 10 para o lado de cá. O número, como é um número par, se fosse uma série com número ímpar, o número seria o próprio número ímpar aqui. Como no caso é uma série par, a mediana vai ser a média entre esses 2 números aqui. A média entre 3 e 4 dá 3,5. Então, essa é a mediana. Como é que a gente acha o primeiro quartil? Eu tenho aqui a mesma coisa, eu tenho 10 números agora. Eu vou pegar, então, 5 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está a mediana. Então, a média entre 2 e 2 dá 2, né? E a mediana do outro lado, tenho 5 números, 1, 2, 3, 4, 5,
né? Então aqui ela divide, então aqui eu tenho o terceiro quartil, aqui eu tenho o primeiro quartil, e aqui eu tenho a mediana. A mediana aqui dá a média entre os dois números aqui, né? E esse extremo aqui, né, não é o valor máximo e mínimo, né? Esse extremo aqui da caixa são os valores que estão dentro de uma área, né, de uma faixa, vamos dizer assim, de valores que estão próximos, não são valores chamados de valores outliers, né, os valores que são os pontos fora da curva. Como é que a gente acha esse extremo aqui? Então, há várias formas de fazer isso. A forma básica proposta pelo Tuck, né, é aquela, nós vamos chamar esse pedaço aqui de intervalo interquartil, né, isso aqui é o IQR, essa parte da caixa aqui é o primeiro quartil, é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, então é esse tamanho aqui, e essa medida aqui vai ser 1,5 vezes esse tamanho. Então eu vou pegar desse ponto aqui, eu coloco 1,5 vezes essa diferença, né? Então é o terceiro quartil mais 1,5 vezes mais 1,5 vezes o intervalo interquartil, essa diferença. Então, se a gente pegar mais ou menos aqui no olho, esse tamanho aqui, né, a gente coloca ele mais metade desse tamanho de novo, né, dá exatamente essa posição. Então, essa distância aqui é 1,5 vezes essa distância aqui. Essa distância aqui, 1,5 vezes, vai dar um pouco mais para cá. Então, ela passa do valor mínimo. Então, aqui o valor mínimo é o valor 1, que é o valor mínimo, ele estaria dentro da nossa faixa, né, de valores esperados aqui, né, que não são outliers, e então o próprio valor mínimo passa a ser essa faixa aqui. Agora, aqui nessa faixa não. Como nós temos 1,5 vezes, nós vamos considerar tudo aquilo que passa de 1,5 vezes como outliers, como pontos fora da curva, que é o número 10 que está aqui. Então nós temos essa distribuição que vai de 1 a 7, com uma distribuição dentro daquilo que seria esperado para essa distribuição de dados, e nós temos um valor outlier. O que nós temos aqui? A média, né? Então a mediana é 3,5, a média é 3,75, né? A média ela vem um pouquinho mais para o lado aqui. Por quê? Porque a média ela é puxada por esse valor extremo. Esse valor extremo ela acaba distorcendo a média. Então nós temos um único valor aqui extremo que puxa a média um pouquinho para o lado da direita. Então, com essa distribuição aqui, a gente pode ver se a média representa a nossa distribuição de dados, podemos ver os valores extremos, e podemos ver o seguinte: essa distribuição aqui, né, representa 50% dos dados. Então, 50% dos meus dados estão entre 1 e 3,75, 1 e 4,25. Né? A probabilidade de eu pegar um aluno ao acaso e ter uma nota entre 2 e 4,25 é de 50%, porque essa é a distribuição aqui. Essa caixa representa sempre 50%. Essa medida aqui, por mais longa ou curta que ela seja, representa sempre 25% dos dados. E essa aqui também, 25% dos dados. A distância aqui vai dizer o tamanho máximo que ela tem em relação à média. Mas a quantidade aqui sempre vai ser 25%, né, dos dados. Mais ou menos 25%, menos de 25% aqui também, porque eu tenho 24,9%, alguma coisa, porque eu vou ter os pontos fora da curva, né? Então, seriam os pontos extremos, né, da minha distribuição. Então, esse é o objetivo da análise do box plot. Vamos fazer o box plot, então, como fizemos para o histograma, para cada uma das escolas que nós criamos aqui como simulação, para a gente ver uma comparação entre uma política educacional qualquer em bairros diferentes. Bom, utilizando o R básico, vamos então
criar agora um box plot para cada uma das escolas fictícias que criamos aqui, para mostrar como se compara os casos com o box plot. Vimos como fazer isso com o histograma. Vamos ver que informações o gráfico box plot nos oferece para que a gente possa comparar os casos. Então, as mesmas escolas, vamos ver os dados aqui da escola do bairro 1, né? O box plot, então, eles nos mostra uma distribuição mais à direita, com a mediana, né? Vindo mais à direita, mostrando que a maioria dos casos, né, nós temos aqui, então, 50% dos casos, né, estão nesse intervalo, que é o chamado intervalo interquartil. 50% dos nossos casos estão, metade das nossas notas estão entre a nota 7 e 8. Né? Nós temos aqui 25% dos casos acima da nota 8 e 25% dos casos abaixo de 6. Né? Então, o nosso padrão de notas aqui, metade do nosso conjunto, está entre 6 e 8 nessa turma. Não há nenhum valor extremo nessa distribuição. Vamos ver a escola número 2. A escola de número 2, como já havíamos mostrado antes, ela tem uma distribuição mais para a esquerda, então a mediana mais baixa do que da escola 1, né? E 50% dos nossos valores se concentram aqui entre 2 e 5, sendo que a maioria dos valores está abaixo, né, dessa distribuição, 50% abaixo da mediana. Né? Então, nós temos aqui, se a gente pegar aqui 25% dos casos, 0 a 2, mais 50% desses casos aqui, então nós temos 75% dos nossos casos com nota abaixo de 5, nota menor do que 5 na nossa escola. E nós temos apenas 25% dos casos acima de 5. E temos um valor, um outlier, um valor extremo, um valor que ultrapassa 1,5 vezes a distância do valor interquartil para mais, né? Para menos não temos, mas para mais. Então, essa distância aqui equivale a 1,5 vezes essa distância. Aqui cabe esse traço aqui, ele cabe aqui, mais metade dele. Então, essa distância daqui até aqui é 1,5 vezes essa distância, e essa distância é chamada, então, de intervalo interquartil. Vamos lembrar que aqui nós temos o quartil 1, o quartil 3, a mediana. Onde está o quartil 2? O quartil 2 é exatamente a mediana. Né? Então, esse valor aqui, nós temos 75% dos casos abaixo do quartil 3, e nós temos aqui o valor outlier, porque ele corresponde, então, essa diferença entre Q1 e Q3, né, Q3 menos Q1, que é exatamente esse tamanho dessa reta, né, vezes 1,5 vezes esse valor, então esse pedaço, que é esse tamanho aqui, mais metade dele, vai dar essa distância aqui, 1,5 vezes essa distância. Essa é a convenção criada por Turk para a gente poder estabelecer os valores limites. Essa diferença pode mudar, esse cálculo pode mudar, depende da sua proposta metodológica. Esse é o cálculo padrão original aqui criado por Turk, que é o cálculo padrão também utilizado aqui pelo R e pelo R básico e pelo ggplot. Então 10, né, está lá no extremo, ele é considerado um valor extremo, porque ele está além desse valor, 1,5 vezes o valor interquartil para mais. Poderíamos ter também para menos, mas aqui o valor 1, ele fica numa distância menor, né, do que 1,5 vezes, né, o intervalo interquartil, então nós não temos outliers, nós não temos valores extremos entre os menores valores, temos só entre os maiores valores, o valor 10. Esse valor aqui destoa do conjunto restante. É um caso à parte que deveria ser estudado, então, como um caso à parte. Ou um erro, talvez um erro.
né, para a gente verificar. Mas no caso dessas notas aqui, vamos imaginar que não seja um erro, mas nós temos uma escola onde a maioria dos alunos, 75% dos alunos, tem nota abaixo de 5, né? Nós temos 25% aqui dos alunos que tem nota acima de 5, mais 6 e 7, e temos um único caso de um aluno que tem nota 10. Então, valeria a pena uma investigação, um estudo de caso, né, um aprofundamento, para a gente entender o que acontece nessa escola, né, que tem um padrão, né, e tem esse número aqui, esse caso extraordinário, né, vamos dizer assim. Bom, vamos seguir aqui e ver as outras escolas. Vamos ver lá as outras escolas, a escola de número 3, né? Também, então a gente vai imprimir aqui os valores, gerar o boxplot, né? Com o nosso vetor, a função boxplot, para gerar rapidamente, né, um gráfico de caixas aqui, chamado em português, gráfico de caixas e bigodes, tem vários nomes, né? Estamos usando aqui o termo da função usado em inglês, né, que é a função do R. Então, o nosso vetor, e horizontal, vamos lembrar aqui horizontal como verdadeiro, porque o gráfico poderia ser deitado, mas se for vertical ele vai ser em pé, né? A mesma coisa, tanto faz, nesse caso aqui, não tem diferença você usar em pé ou deitado, né? É a mesmíssima coisa, né? Só uma questão de conveniência para mostrar o gráfico. Bom, nós temos aqui nossa distribuição, é uma distribuição mais ou menos normal, nós temos 50% dos casos se distribuem aqui entre 3 e 9, né? Então 50% dos casos, então tem uma abrangência maior dessas notas, a mediana ela está no meio, pouco acima de 6, né? Então, perto de 7, e nós temos então uma quantidade de casos aqui abaixo, né, do primeiro quartil, e os menos casos aqui acima desse quartil, do terceiro quartil. Bom, vamos seguir, ver a escola do bairro 4, né, ela tem uma distribuição mais equitativa, né, entre as várias partes, 50% das notas estão entre 3 e 9, né, então bem ampla aqui a distribuição dos valores, né, a mediana está perto de 6, nós temos 25% em cada lado de valores abaixo de 3 e acima de 9, né? Essa é a distribuição dos dados do bairro 4, bem diferente dos bairros anteriores. Vamos seguir. Vamos ver o bairro 5, também uma distribuição simétrica, como a distribuição anterior, né, só que o intervalo padrão aqui entre a caixa, o IQR, né, o intervalo interquartil, né, nós temos 50% dos dados entre 3 e 7, então um intervalo mais estreito do que na escola anterior, quer dizer que a maior parte, metade das notas se concentra aqui entre 3 e 7, a mediana um pouco mais baixa do que a anterior. Essas são as formas, né, da gente ver, né, comparativamente os gráficos boxplot e o histograma. Cada um deles nos dá uma informação, mas o boxplot ele foi criado então porque o histograma nos dava uma informação sobre a distribuição, voltado mais para a gente poder ver que teste estatístico seria utilizado. O boxplot para ver como é que os dados se dispersam ou se concentram em torno da mediana e qual tem existência de valores extremos. E o ideal é a gente conseguir combinar as duas informações, né? Então vamos ver como esses dois gráficos podem ser combinados, porque eles mostram informações complementares. O histograma e o boxplot nos dão informações complementares sobre a distribuição dos dados que estamos trabalhando. Cada um deles nos traz um tipo de informação que, quando colocamos juntos, podemos ter uma visão mais aprofundada
sobre a distribuição dos nossos dados. Vamos fazer aqui, usando o R básico, uma combinação dos dois gráficos, do histograma e do boxplot, comparando as nossas escolas fictícias aqui com as notas por 5 bairros. Vamos gerar primeiro o histograma para a escola 1 e vamos acrescentar algumas opções. Então, a função básica do R para gerar um histograma é ist, né? Nós vamos colocar o nosso vetor aqui, né, notas do bairro, e vamos trocar um parâmetro, vamos colocar como probability igual a true, ou seja, a escala aqui, isso para facilitar de comparação, a escala aqui não vai ser a frequência absoluta, mas a frequência dividida pelo total, que então a gente vai ter a probabilidade, mais fácil para a gente ver a probabilidade da frequência dos dados aqui. Então, os dados aqui, a nota 7 e 8, né, tem 25%, né, e assim a gente vai lendo as probabilidades. A opção Y-label e main-label, como vazia, quer dizer que nós não estamos colocando aqui, né, o rótulo do eixo Y, nós temos o rótulo do eixo X, que é o nome do nosso vetor, e não estamos colocando um título aqui também para facilitar a visualização. A cor quer dizer cor, né, color, né? Então a cor nós estamos colocando aqui no formato RGB, Red, Green, Blue, você pode colocar isso como HTML, né, que é o jogo da velha, mais 7 números, né? Ou pode colocar algumas cores, o R tem as variáveis com o próprio nome, né? Então, por exemplo, em minúsculo, né, se a gente colocasse red, ele já colocaria o valor em HTML ou RGB, o valor vermelho. O RGB, Red, Green, Blue, quer dizer, então nós temos o vermelho 1, né, então um total dos valores, e 0 para verde e 0 para azul. Então, o resultado aqui vai ser vermelho. Alfa 0,5 é a transparência que ele vai ter aqui, porque a gente vai sobrepor aqui um gráfico de boxplot, então vamos deixar aqui uma cor transparente, por isso que o vermelho fica um pouco mais clarinho, para não ficar um vermelho muito forte e não dificultar a visualização do gráfico que a gente vai sobrepor aqui. E os eixos verdadeiros, axis true, então vamos colocar esse eixo, o eixo Y e o eixo X, né, nesse gráfico. Vamos agora acrescentar um gráfico do tipo boxplot, né? Vamos primeiro criar a função aqui, par igual new igual true. Essa função aqui, ela é par de parâmetros, são os parâmetros dos gráficos. No ggplot, quando a gente vai gerar um gráfico, a gente vai colocando camadas, né? Então a gente vai criando as camadas, né? Então a gente tem lá no ggplot, né? E a camada seguinte a gente coloca um mais, né? De colocar os elementos estéticos, que é o X, né, igual, o Y igual, alguma coisa, né, os dados que a gente vai trabalhar, né, mais aí a geometria com que a gente vai trabalhar, se fosse aqui no caso a geometria do histograma é bin, né, que são caixas, mais. Então a gente vai colocando mais, cada mais desse vai acrescentando uma camada do nosso gráfico, a camada scales para colocar as escalas. No caso do R padrão, nós temos que definir tudo isso com parâmetros. Então a função par vai definir, né, os parâmetros do eixo, enfim, tudo que a gente quer como padrão no gráfico. Então aqui no caso new true quer dizer que o novo gráfico que for gerado aqui, ele vai ser colocado como novo em cima desse gráfico que já foi criado aqui. Então, como é que a gente pode saber disso sempre? Consultando a documentação do R. Basta colocar uma interrogação antes da função, no terminal do R, no script, interrogação, parâmetro, né? E aí se tem a descrição de todas as opções, como nós já vimos lá no help do R, que é muito bem documentado, muito bem detalhado, inclusive com vários exemplos. Vamos seguir então aqui, vamos agora
criar o nosso gráfico de box plot. Então, nós vamos pegar aqui a nossa função box plot, né? Box plot, e vamos criar o gráfico de box plot para um bairro 1, horizontal true, como havíamos colocado antes, para ficar na posição horizontal. Vamos colocar os eixos axis como falso, para poder aproveitarmos aqui o eixo do gráfico do histograma, né, que já está pronto lá, para não sobrepor o eixo, né? E as cores aqui, nós vamos colocar red, green, blue como 000, ou seja, a cor preta, né? E o alfa, um alfa aqui de 20%, 0,2, para ele ficar um pouco transparente aqui e na sobreposição com o gráfico anterior. Então a gente vê as duas informações que esses gráficos nos mostram, né? A informação do box plot, nós temos aqui a mediana, onde ela está, 50% dos valores, né? Dos valores, eles estão aqui entre 50% dos valores entre 6 e 8, né? Essa informação ela é difícil de ver no histograma, né? Esses casos aqui representam 25% e esses casos representam 25%. A mediana está aqui. O histograma nos mostra que o pico dessa distribuição se dá aqui, né? Nessa faixa aqui, entre 7 e 8. Essa informação nós não temos no box plot, né? No box plot nós temos não temos o formato da distribuição, né? O formato da distribuição ele não aparece. Se a gente precisar saber, né, para a gente trabalhar com um teste estatístico ou para comparar as curvas, né, de densidade dos nossos casos, a gente não tem essa informação no box plot. Então, o histograma e o box plot nos ajudam a ter uma visão, um complementando o outro, uma visão mais detalhada de como estão distribuídos os nossos casos. Então, a informação que nós estamos tirando aqui é sobre distribuição dos casos. Vamos lembrar que nós estamos explorando ainda os nossos casos, nós estamos querendo conhecer os nossos casos, não estamos ainda em condições de criar nenhuma tese definitiva, de concluir nada, nós estamos conhecendo como os nossos dados estão distribuídos para antes de a gente começar a fazer qualquer conjectura sobre esses casos. Vamos ver, temos 5 casos. Qual que é a diferença na distribuição desses casos? O que concentra mais? Notas mais baixas, notas mais altas, ou uma distribuição mais uniforme? Então, nós estamos conhecendo os dados, explorando os nossos dados, para depois a gente sim construir hipóteses, fazer a análise confirmatória, modelar esses dados, a gente fazer alguma projeção explicativa, né, analisar o impacto disso, enfim. Então, esse primeiro momento, nós estamos conhecendo os nossos dados para nos habilitar com mais segurança para que a gente possa construir, então, hipótese sólida e definir o caminho da análise que a gente vai construir. Bom, vamos seguir, então, aqui com a nossa análise aqui. Então, a escola 2, né, que as notas se concentram mais do lado das notas abaixo de 4, essa é a distribuição. Vamos ver como fica o box plot. Então, nós temos aqui, ó, os dados se concentram, mas aqui nós temos a curva, nós temos que 50% dos casos estão aqui entre 1 e 3, né? E nós temos aqui o valor extremo, que a gente não conseguiria ver isso aqui com o box plot. Dá para ver que tem alguns casos aqui de 8 e 9, mas essa ideia de que é um valor extremo, o histograma não nos mostra, o box plot nos mostra isso de maneira mais clara. Vamos seguir, vamos ver a escola 3, ela tem uma distribuição uniforme, né? Vamos ver como fica aqui o box plot, né? Então, ele tem uma distribuição mais proporcional, né? Mas a mediana está aqui entre 7, né? Um pouco mais de 6 e 8. A maior parte dos casos aqui, então, nós temos 75% dos casos aqui, então, até 7, né? E nós temos 25% dos casos. Nós temos 75% dos casos até 9, né? 75% dos casos até 9, nós temos 25% dos casos acima de 10, então é uma distribuição bem ampla, né, como a gente pode ver, mas a gente não tem ideia no box plot de que essa distribuição é uniforme, ou seja, todos os nossos casos, todas as nossas notas têm o mesmo
a mesma quantidade de pessoas. Logo, nessa escola aqui, é como se as pessoas tivessem feito a prova aleatoriamente, né? E as notas saíram aleatoriamente, todos os alunos tivessem chutado essas questões, ou algum outro fator que precisa ser investigado aqui, porque essa distribuição tão uniforme entre os casos, né? Chama a atenção para ser investigado com mais detalhes. Vamos seguir aqui, vamos ver a escola do bairro 4, ela tem um vazio aqui no meio, né? Vamos gerar aqui a mediana, então exatamente a mediana cai no vazio, né? E a gente... Então a mediana cai aqui, né, no 6, né, para cá há um vazio. Nós temos dois grupos, temos um grupo, né, acima de 6, mas no Boxplot a gente não consegue ver isso, né? O Boxplot não nos mostra esses dois grupos. Mostra que é uma distribuição geral aqui, que 50% é bem ampla, 50% dos casos estão entre 2 e 9, é bem ampla essa distribuição. Com o histograma a gente consegue ver, então, nitidamente que nós temos dois grupos, caso não seja um erro, uma falha, né, de coleta de dados aqui, esse buraco, nós temos dois grupos distintos nessa turma aqui, algo também a ser investigado para ver o que acontece aqui com essa turma. Vamos ver então o último bairro, bairro 5, tem uma distribuição próxima, né, normal, né, próxima da normal. Vamos ver como, forçando um pouquinho, né, aqui a distribuição normal. Distribuição normal seria mais ou menos assim, então esse lado aqui fica um pouco a mais, esse a menos, mas enfim, dá uma distribuição assim. O Boxplot, né, nos mostra que tem uma distribuição mais ou menos equitativa, com a mediana em torno de 5, né, mas não nos mostra o formato, mas mostra que há um equilíbrio aqui, em todos os casos, mais ou menos uma distribuição bem equilibrada, né, diferente de outras, né, da escola 1, que a distribuição vem mais para cá, a escola 2 que vem mais para cá, a 4 que é mais... a 3 que é mais uniforme e a 4 que tem dois grupos, né? Então a gente vê que as escolas são diferentes, né? E as duas informações aqui se complementam. Por isso a gente analisar o Boxplot e o histograma, para a gente começar a tecer as nossas hipóteses, conhecer os dados, ver, olha, onde tem uma questão interessante para ser analisada, por que tal escola tem dois grupos, por que tal escola aconteceu de ter um caso extremo, por que uma escola tem uma distribuição mais com as notas mais concentradas abaixo de 4, a outra mais acima de 6, enfim, são as questões que a gente começa a formular e aí vamos desenhar a nossa pesquisa para a nossa análise, né, para que a gente possa ter, de fato, conhecimento e entendimento sobre os dados que nós estamos trabalhando. Por isso, a análise exploratória começa sempre, o primeiro passo, com os números básicos, com 5 números, né? 6, vamos colocar a média, então você tem a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, né? O valor mínimo, o máximo, os valores extremos que você deriva disso, a média, o desenho da curva da distribuição que a gente consegue com o histograma e a identificação da porcentagem de casos, onde se concentram e onde se dispersam, e quais são os casos extremos que a gente vai conseguir ver com o Boxplot.